Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês sobre medicamentos psiquiátricos, para você que recebeu a receita, para você que pensa em tomar, achando que isso pode melhorar as coisas na sua vida. Querendo ou não, esse é um assunto que é um pouco complexo, então precisa de responsabilidade e de conhecimento para falar sobre esse assunto. Eu sou psicólogo clínico, é o tipo de coisa que as pessoas elas têm um pouco de medo, um pouco de receio também, justamente porque mexe nas nossas emoções, na maneira com que a gente sente as coisas, como a gente passa pela vida. Então, não é necessariamente uma aula de psicologia, né? Realmente para você que não sabe sobre saúde mental, não sabe sobre essas coisas e tem muitas dúvidas em relação a esse tema. Para começar essa explicação, eu quero fazer uma analogia para vocês. Imagina que é domingo à noite você começa a sentir uma dor muito forte no seu dente. Nenhum dentista ele vai te atender esse horário. Então você vai lá, toma um analgésico e para de sentir essa dor. Vamos supor que você precisa fazer um canal. E aí passa do outro dia, você consegue dormir, você vai trabalhar e você começa a sentir essa dor de novo. Se você continuar tomando esse medicamento, você vai parar de sentir a dor naqueles momentos, você está mascarando esse sintoma. Mas a causa, ela ainda está lá, você ainda precisa fazer o canal, você ainda tem que ir no dentista e fazer ali aquele procedimento. Medicamentos psiquiátricos, eles funcionam mais ou menos da mesma forma. Você consegue mascarar muitos dos sintomas, mas as causas, elas ainda estão ali. Agora puxando para um caso assim de saúde mental para que vocês consigam entender melhor. Vamos supor que uma pessoa ela tá com muita dificuldade de dormir, ela tá com insônia, ela não consegue dormir e quando ela pega no sono, logo ela acorda, desperta e não consegue voltar. Essa pessoa, justamente por essa falta de sono, ela vai começar a ficar mais irritada, ela vai ficar mais cansada, ela não vai conseguir fazer muitas coisas, a atenção dela vai embora, a memória dela vai embora e ela começa a ficar prejudicada por falta desse sono. Talvez isso traga prejuízos no trabalho, talvez isso traga prejuízos nos relacionamentos dela, porque ela começa a ficar mais irritada. E vamos supor que ela vai pra terapia para tentar melhorar esse sono. Só que mesmo na terapia ela não consegue muito aprender as coisas, porque essa memória, essa atenção e todos esses outros fatores que eu falei, eles estão desregulados, eles estão atrapalhando a vida dessa pessoa. Então mesmo em terapia ela não conseguiria aprender as coisas que ela precisa aprender, ela não conseguiria puxar da memória as coisas que ela precisaria puxar. Então, nesses casos que a pessoa não está respondendo nem a terapia, aí ela precisa de um medicamento psiquiátrico para que ela consiga dormir, para que ela consiga descansar, atenção e memória e todos esses outros fatores eles voltam a funcionar normalmente e ela consegue ir para a terapia e consegue aprender com as coisas da terapia. Vai diminuindo o medicamento, mas os aprendizados ainda continuam com ela. E aí essa pessoa ela conseguiu resolver um problema de saúde mental que ela estava tendo naquele momento. Só que isso não funciona para necessariamente todos os casos. A gente está falando de um assunto que ele é muito complexo e tem muitas nuances. Pra gente falar de alguns transtornos mentais, como por exemplo o transtorno bipolar e a esquizofrenia, são transtornos que a gente precisa desses medicamentos pro resto da vida. Querendo ou não, o medicamento ele faz parte do tratamento mesmo. Não tem como a pessoa lidar muito com as coisas sem ter esses medicamentos. Vai ser uma vida muito sofrida e difícil. Mesmo com a terapia, mesmo com todos os avanços que a terapia consegue trazer. Só medicamento também não funciona 100% perfeitamente. Os dois trabalhos somados faz com que esse paciente consiga melhorar. Então existem transtornos que as pessoas elas vão ter que tomar medicamento pro resto da vida. Todas as pessoas que têm esses transtornos, não necessariamente. Isso é avaliado com o psiquiatra. Isso é um outro ponto importante também. Medicamentos ele é avaliado apenas pelo médico psiquiatra. Apesar de nós psicólogos estudarmos isso e também é preciso que a gente compreenda sobre esses medicamentos para saber como isso está afetando a vida do nosso paciente, quem realmente faz essa avaliação e quem consegue passar ou tirar o medicamento mesmo é o médico psiquiatra. E eu faço questão de reiterar que é o médico psiquiatra porque eu sei de muitas histórias de outros médicos, de outras especialidades, passando medicamentos psiquiátricos à torta e à direita. A pessoa só reclama de sono ali e a pessoa vai lá e recebe um Zolpidem para tomar. E o Zolpidem especificamente é um medicamento que ele diz muito sobre o uso de remédios psiquiátricos aqui no Brasil. Ele foi desenvolvido por um trabalho de 2 a 4 semanas. É um trabalho pontual, não é um tipo de medicamento para você ficar tomando durante muito tempo. Mas eu duvido que você conheça alguém que toma só por 2 ou 4 semanas. A maioria das pessoas que começam a tomar Zolpidem toma pro resto da vida, toma por muito tempo. Isso traz muito prejuízo para essas pessoas, como por exemplo, o declínio cognitivo acontece, alucinações, a pessoa pode ter alguns sonambulismos e ela nem saber, então ela tem algumas amnésias também. É um medicamento que você não pode tomar durante muito tempo. Só que muitas vezes, até o médico psiquiatra, ele não explica o que você tem que fazer. Ele literalmente vai lá, passa o medicamento e você volta para pegar a receita depois. Ele não te explica que esse medicamento é para um tratamento pontual. Você começa a fazer o tratamento com medicamento para você dormir, você vai para terapia para você aprender o que você precisa resolver para você conseguir dormir sem o medicamento, e você aprende essas habilidades e eventualmente você passa a ser uma pessoa que sabe dormir, que consegue dormir quando você precisa. Conhece seu sono, você tem mais autoconhecimento, então você se conhece mais e sabe como que você regula essas questões na sua vida mesmo. E aí você para de tomar o medicamento, porque ele não foi feito para você tomar pro resto da vida. E é como eu disse, existem diferentes medicamentos. Existem casos de medicamentos que é pro resto da vida. Existem outros que não.
Mas até mesmo esses pro resto da vida, a pessoa, eventualmente, ela vai precisar de trocar de medicamento, mas aí é para um outro assunto, para uma outra questão, que não vem ao caso agora. E eu tô te dando exemplos de situações que a gente precisa dos medicamentos e situações que a gente não pode tomar tantos medicamentos dessa forma, para você entender que eu não tô demonizando remédios, a farmácia nem nada do tipo. O mais importante pra gente aqui é responsabilidade. É a gente conseguir trazer um tratamento para esse paciente que faça com que ele promova, né, esse bem-estar, que a pessoa consiga voltar, consiga melhorar do sofrimento que ela está tendo, dos prejuízos que ela está tendo na vida dela, mas que ela também não cause outros problemas por decorrência de remédios psiquiátricos que a pessoa está tomando por muito tempo, alguma coisa do tipo. A gente não quer criar novos problemas, a gente quer resolver eles. E para isso precisa de uma avaliação com um bom psicólogo e um bom psiquiatra. Existem casos de depressão, por exemplo, que a pessoa não consegue falar nada em terapia. Ela realmente está num estado tão ruim que ela não consegue ver coisas boas na vida dela de maneira nenhuma. Então essa pessoa não vai conseguir responder à terapia. Ela precisa de um medicamento para que ela consiga voltar algumas coisas, pare de sentir tanta essa tristeza e tanta essa melancolia, ela consiga ter vontade de fazer as coisas que ela fazia antes para que a gente faça esse processo na terapia. Então varia muito do caso. Os casos que eles são extremamente graves, aí sim vai ter uso de medicamentos. E os medicamentos eles vêm sim para ajudar. Existem medicamentos que trazem muitas funções de volta para a vida de uma pessoa. Então eles podem ajudar bastante, sim. Só que não é o tipo de coisa que a gente faz à torta direita. Tem casos, por exemplo, que a pessoa está passando às vezes por um luto, às vezes a pessoa está passando por uma situação de muita dificuldade, que são questões sociais, que são questões do contexto que ela está inserida, dos relacionamentos que ela tem, que não é necessariamente um fator que ela precisaria de um medicamento psiquiátrico. Nesse caso, ela precisaria da psicoterapia mesmo, da terapia ali, para que ela consiga resolver essas questões da vida dela. Só que, justamente pelo mundo imediatista que a gente tem, de resolver as coisas logo, de precisar logo de uma solução, que as pessoas, elas, inevitavelmente a gente vai querer mais pelo lado fácil do que pelo lado mais complexo, que acaba sendo o que realmente funciona, e a pessoa começa só a tomar medicamento e às vezes toma medicamento pro resto da vida. Cria mais problemas, gasta uma grana muito grande, não consegue viver sem o medicamento, sendo que é uma coisa que poderia ter sido resolvido, sei lá, em 6 meses de terapia. E esse é o ponto. O remédio me dá o chão para que a terapia ela possa construir o caminho. Quero trazer mais um exemplo fictício para vocês entenderem mais ou menos como funciona um caso que seria real. Vamos supor um homem que ele trabalha numa empresa, ele trabalha o dia inteiro, trabalha bastante, tem muitas demandas nessa empresa e ele é casado com, enfim, ele tem a sua esposa. E aí ele vai, e nesse trabalho ele recebe muita demanda, ele escuta muita coisa, não é um trabalho muito bom, ele não se satisfaz muito com esse trabalho, e ele tem algumas crises de pânico. E aí o dia desse cara ele já começava muito difícil, porque ele já ficava ansioso na hora de ir pro trabalho, porque ele sabia que ele ia estar naquele ambiente péssimo o dia inteiro. E ele ficava nessa ansiedade, né, remoendo essas emoções durante o dia inteiro e recebendo essas demandas, ficando com raiva. E quando ele chegava em casa, ele acabava descontando essa raiva tudo na esposa dele. E aí vamos supor que ele foi no psicólogo e no psiquiatra. O psiquiatra passou um medicamento para ansiedade. Então, quando ele ia para o trabalho dele, ele já não ia tão ansioso, ele ia um pouco mais tranquilo. As demandas que ele recebia era a mesma coisa. A raiva ali que ele sentia tinha diminuído por conta da ansiedade, mas ainda assim, quando ele ficava com muita raiva em outros momentos, ele ainda assim descontava na esposa dele. Mas foi na terapia que esse cara ele começou a entender que ele não sabia impor limites, que ele não sabia dizer não, ele não sabia como lidar com essas demandas do trabalho dele. Então, na terapia, ele aprendeu a lidar com essas questões. Ele aprendeu também que ele não pode ser tão impulsivo, que ele precisa lidar com as relações dele, que ele precisa cuidar das pessoas que são importantes para a vida dele. Então, ele aprendeu, inclusive, a ser um pouco mais amoroso com a esposa e a não explodir com ela. Isso melhorou também o casamento dele. Então, melhorou o trabalho, melhorou o casamento, vai melhorando a vida de uma maneira um pouco mais abrangente. A pessoa ainda assim tem alguns desafios, isso não é um processo tão rápido, mas é mais ou menos assim que a coisa acontece. O medicamento, ele ajudou, ele tornou essa realidade mais fácil. Só que essa pessoa aprendeu essas habilidades e entendeu mais sobre si mesmo e sobre as coisas à sua volta em terapia. E essas habilidades, elas vão seguir com ele pro resto da vida dele. Enquanto o medicamento, se ele só parasse de tomar naquela situação, ele ia voltar a sentir todas as coisas do mesmo jeito. Nada teria mudado. O problema dessa medicalização extrema é que ela acaba tratando a gente como se fôssemos algumas máquinas com defeito. Então, se a gente tem algum defeito neurobiológico, a gente só consegue resolver essa questão com medicamento. Não tem muito que a gente consiga fazer. Ou às vezes quando é vendido também com treino, dieta, alimentação, essas coisas, sono, mas querendo ou não, existem muitas coisas que são sociais e que são psicológicas e não necessariamente são fisiológicas, que atrapalham a nossa vida e que a gente precisa resolver de alguma forma. A gente tem que tomar cuidado com essa medicalização da existência, como se qualquer tipo de sofrimento fosse passível de uso de medicação mesmo. A gente vive num mundo que cobra demais e que é difícil.
e que dá pouco descanso pra gente. Então a gente precisa entender também que as coisas à nossa volta, elas têm sido difíceis. Existem avaliações de transtornos mentais que levam 10, 12 sessões, a gente precisa passar alguns testes psicológicos, testes inclusive que só psicólogos podem passar, enquanto muitas vezes a pessoa ela vai no psiquiatra, fica 25 minutos conversando, já sai com um laudo, com uma prescrição, e é isso, ela vai ficar dependente daquele medicamento porque é o que está tratando o problema dela, mas ela não teve necessariamente o direcionamento correto. Não me entenda errado, eu também não estou demonizando médicos psiquiatras e nem generalizando eles, existem excelentes profissionais. É muito complicado quando a gente tenta tratar coisas comuns e que realmente são difíceis, como realidades difíceis, emoções difíceis, tipo tristeza, raiva, ansiedade, como se tudo fosse um distúrbio neuroquímico, alguma coisa no seu cérebro. Às vezes é realmente uma realidade muito difícil que você está passando, mas às vezes é uma resposta normal do seu corpo. Porque a gente sofre mesmo, porque as coisas elas são difíceis mesmo. O problema é quando a gente passa por essas coisas sem amparo nenhum. Seja em níveis mais pessoais, como por exemplo a sua família, amigos, pessoas à sua volta, seja em níveis mais profissionais, como um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa assim. Então é importante que você não tente lidar com tudo sozinho também, conte com as pessoas à sua volta. Conte com a ajuda que você pode receber. Eu sei que esses lados profissionais eles não são acessíveis a todas as pessoas, existem algumas maneiras que a gente pode fazer para tentar resolver isso ou pelo menos diminuir as dificuldades mesmo. E se você tem buscado essa ajuda em saúde mental, você pode me seguir nas minhas redes sociais. Eu promovo saúde mental de graça em várias redes sociais, no LinkedIn, no Substack, no Instagram, aqui no YouTube, no TikTok. Então você pode me seguir nessas redes sociais. Tem muito conteúdo de graça sobre saúde mental que realmente pode ajudar vocês na prática mesmo. Se você quiser entrar em contato comigo também, aqui na descrição tem todas as maneiras que você pode conversar comigo. Se você tiver qualquer dúvida sobre saúde mental, você pode deixar aqui embaixo que eu vou responder para você também. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal. No ano de 2026 o YouTube vai ser a minha principal plataforma, então agora eu vou começar a postar bastante vídeo aqui para vocês sobre saúde mental, sobre psicologia dessa forma didática, simples, para que você consiga melhorar aí na sua casa apenas vendo os vídeos.